Cláudio, professora, vamos tentar de novo. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. É que a gente tá concorrendo com um cantor sertanejo e fica difícil. Aí fica difícil. Foi o que Gabi falou. Mãe, sexta-feira, 9h30 da noite. Política não, né, mãe? Sexta-feira. Não. Então, um parabéns aí a todos que estão aqui acompanhando a gente. Josimara, Giseleide. Os heróis da resistência. Com certeza. Então aqui, na sexta-feira, onde tem live de sertanejo, estão havendo análise política. Que maravilhoso, né? Isso é muito bom. Mas conclui aí. Sim, vamos lá. Então a gente estava falando como é que as pessoas elas fazem análise de governos, né? Elas olham, estão ali no dia a dia, geralmente elas fazem por um atalho emocional, de dizer eu gosto ou não gosto desse político. Então meio que assim, tudo que se eu não escolhi aquele governante, eu digo assim, então tudo que vem dele é ruim. Qualquer medida que ele tome, qualquer exposição pública dele, eu já olho com antipatia, né? Por outro lado, além desse atalho emocional, uma análise política que é compartilhada e que é colocada na esfera pública e que goza de credibilidade, que tem a chancela, né, de uma formação, como a gente falou, né, multidisciplinar, que olha para os fenômenos políticos a partir de uma ótica não opinativa, mas sim de análise dos fenômenos, correlacionando. Basicamente, uma análise, ela busca causalidade, né? E aí são as variáveis, né, que causam o fenômeno, as variáveis que interferem no fenômeno. Né? Ela analisa isso de forma metodologicamente muito estruturada, mas uma análise política bem feita, ela também tem esse olhar sobre a causalidade, né? De olhar que fenômeno gerou outro, né? Que elementos da conjuntura explicam determinados resultados políticos, por exemplo. Como é que você explica que certos atores tenham capacidade de liderança e outros não? Então, a análise política, ela primeiro tem esse que é diferente de você apenas opinar, né? Nada contra o terreno da opinião, e é esse terreno que basicamente permeia o nosso dia a dia nas redes sociais. Eu gosto, eu não gosto. Fulano, aí eu vi o xingamento, né? Mandou mal, mandou bem. Ele aí faz as comparações, faz os memes. Isso é opinião. Isso é opinião política. Basicamente, no terreno da opinião, geralmente eu com o meu intuito de não me desfazer da minha ideia e você com o intuito de não se desfazer da sua, porque o debate originalmente, se a gente for olhar filosoficamente, o objetivo era eu ter abertura para, a partir da sua argumentação, eu considerar se a minha argumentação é válida ou não. Eu falsear uma hipótese ou não. Aí eu tenho uma hipótese, né, de que se eu, por exemplo, vamos usar um exemplo contemporâneo. A minha hipótese é de que se eu fizer a abertura do isolamento social, eu vou ter um aumento do número de casos e do número de mortos pelo coronavírus. Isso é uma hipótese. Aí você vem com a sua hipótese de que não é o isolamento social que vai fazer diferença, que isso, independente do isolamento social ou não, as pessoas vão ter coronavírus. Se eu estou debatendo isso com você a partir do campo apenas opinativo, provavelmente eu não estou disposta a ouvir o seu argumento, eu apenas vou defender o meu. Vou ouvir o seu argumento já para contrapor ao meu, e não para me apropriar de algum. Né? Esse tipo de diálogo ele não ocorre no campo da opinião política. A opinião é simplesmente eu coloco na vitrine o que eu penso e eu vou defender aquilo até a morte. Você pode contrapor com o fato que for, mas eu vou defender até o fim. Aí esse é o problema da opinião política. Na análise política, ela foge um pouco dessa armadilha, porque ela não pressupõe apego ideológico ou um apego emocional mesmo com a ideia. O objetivo da análise política é você ter um compromisso em explicar determinado fenômeno político. É o caso, por exemplo, depois da eleição de 2018, a gente viveu todo aquele conflito, parecia que a gente estava imerso
num grande mar das pessoas completamente histéricas, ninguém cedia para ninguém, as pessoas raivosas, as pessoas sem racionalidade propriamente na discussão. Aquilo ali era o campo da opinião política, por mais que eu fosse fundamentar, buscar, não, mas veja, isso que está dizendo, mas ali era o campo do debate, da opinião, e um pouco construtivo, porque não existe uma disposição ou um compromisso. Uma análise política, ainda que não seja uma análise científica, como a ciência política faz, mas uma análise política, para ser chamada dessa maneira, ela tem que revelar dentro, olhando para a conjuntura, revelar fatos que estão interrelacionados através de uma relação de causalidade, causa e efeito. Então, você vai dizer assim, as pessoas, por exemplo, uma hipótese que a ciência política trabalha, que o que define claramente o voto da pessoa na eleição presidencial é o estado da economia. Quando a economia vai bem, as pessoas responsabilizam o presidente da República de dizer assim, porque as pessoas entendem que o presidente da República é o ator político que é responsável para conduzir a política econômica do país. De fato é um dos atores, né? A gente está observando que o Congresso Nacional é decisivo também. Mas vamos lá, vamos pegar esse exemplo. Então, de maneira muito decisiva na escolha do eleitor numa eleição presidencial, porque se a economia vai bem, a tendência é que esse presidente ou ele se reeleja ou ele faça seu sucessor, ou o partido consiga emplacar um aliado. Se a economia vai mal, a tendência é que haja uma associação desse resultado econômico negativo à imagem do presidente e, consequentemente, traz consequências eleitorais negativas para esse postulante. Isso era muito estudado, por exemplo, na minha tese de doutorado, impressionante do voto na eleição presidencial. Aí, eis que chega 2018, numa conjuntura muito própria no Brasil, da política, da questão do fenômeno da Operação Lava Jato, teve uma série de fatores ali que fizeram com que a economia fosse apenas uma das variáveis muito pouco exploradas no debate eleitoral, inclusive. Né, que a economia fosse apenas uma, mas outras pautas entraram em cena, a pauta dos costumes, a questão da corrupção, a moralização da política, a criminalização de atores políticos entrou como variáveis muito mais relevantes do que o estado da economia, para provar que a gente está falando de política, a gente está falando de ser humano, não é matemática. Né? As análises políticas, elas podem ter consistência, elas podem passar pelo... Então, na análise, passado o fenômeno, passou a eleição. Na hora que está acontecendo o fenômeno, é difícil você fazer uma análise mais lúcida, porque você está imerso nesse contexto e acaba que você fica um pouco cego sobre o que as postulantes do que virá, né? Postulando sobre o que virá. Passado o fenômeno, passou a eleição. 2019 foi o ano das pessoas olharem e forem analisar, naquela conjuntura, tinha isso, tinha aquilo, X, Y, W, Z. Juntando isso aqui, gerou esse resultado. Alguns dão um peso maior no fenômeno, alguns falam da facada, que foi um gatilho, outros falam da ausência de debates. Juntando tudo isso, você tem uma análise política. E aí, veja, a análise política nesse caso, você gostando ou não, você sendo eleitor ou não de Bolsonaro, de Lula, de quem quer que seja, ela se impõe pela consistência com que ela acontece, porque ela é no início. Então, é o primeiro compromisso de você explicar um determinado, né, fenômeno. Aí, isso no Brasil tem sido difícil, porque a gente é muito passional e realmente fazer análise política no Brasil é o atual momento, né, que as pessoas se apegaram com uma visão de mundo e não mostram nenhum tipo de disposição para o debate. Né? Eu participei de uma live essa semana, que aí era uma discussão sobre esse momento, né, coronavírus, pandemia, renda dos brasileiros, e aí a gente fez algumas ponderações sobre as políticas econômicas, sobre até agora o que é que foi feito, o que é que está funcionando, o que não está chegando na ponta. Pronto, depois eu recebi milhões de... A senhora de direita, as pessoas com ansiedade de saber
se eu sou uma pessoa com inclinação política, né, valorativa mais para a direita ou para a esquerda. Sinceramente, isso é o que menos importa, porque, na verdade, nosso objetivo, a nossa contribuição naquela análise é funcionar, né? A gente tem uma agenda liberal, um discurso, pelo menos, de implantação de uma agenda liberal no Brasil, desde a eleição de 2018, que vinha se desenhando ao longo de 2019, com algumas reformas com esse cunho liberal, de você retirar um pouco o papel do Estado. E eis que a gente é surpreendido por uma pandemia em que você diz assim, só resolve se trouxer o Estado de volta. E aí, como é que isso fica? Tem esse Estado, qual é a capacidade dele de dar resposta a um fenômeno como esse que está acontecendo? Aí, olhando a gente estrutura de fazer política pública no Brasil, né? A gente está vendo a dificuldade que é a gente ter um cadastro dos indivíduos que vão receber ou não vão receber o auxílio emergencial. Né? Você percebeu no Brasil como a gente está despreparado para fazer política pública, porque se eu não consigo ter uma formal, se o Estado não tem isso, meu amor, ninguém mais não ou faz de maneira muito precária, que é o que está acontecendo. Tem gente que deveria receber, mas não recebe, tem gente que está recebendo, mas não... Enfim, vira esse caos informacional, né, que a gente acaba vivenciando aí nesse processo. Alexandre está comentando das ideologias que estão implícitas nas fontes de informação. Tem que lidar, abrir mão de saber que vão ter ideologias. Eu acho que isso é uma discussão. Minha formação acadêmica original, né, de graduação é jornalismo, e na época eu já estudava jornalismo político. Essa questão da neutralidade é uma coisa que sempre perseguiu qualquer atividade que você lide, portanto, a ser reconhecidas como tal, justamente por esse medo, esse receio de que uma análise pudesse ser contaminada pela visão individual, ideológica, valorativa do pesquisador. E aí ela começou a entrar, criar os seus próprios métodos, os seus próprios meios de fazer com que essa opinião toda ela fosse minimizada ou os efeitos disso não comprometessem os resultados da ciência. E aí a gente tem aí anos e anos de ciência humana funcionando. Agora, de fato, no Brasil, a gente sempre teve muita concentração de poder em todas as esferas. As instituições brasileiras, o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, ela foi constituída historicamente com um viés de concentração de poder. A gente teve um Estado centralizador, pessoas não teve uma formação social, né? Isso quem estuda sociologia sabe disso. Você tirar a concentração de poder dessas instituições e distribuir, né, um pouco essa capacidade de intervir no espaço público para outras esferas da sociedade. E isso perdurou por séculos, e a gente acabou chegando praticamente no século XX com muita concentração de poder em algumas esferas da sociedade, o Estado muito concentrado, como a gente tem hoje. A gente está vendo aí um debate nesse enfrentamento do coronavírus, de distribuição do Pacto Federativo, né? Estados e municípios com a incapacidade, com a necessidade de tomar decisões, mas com a incapacidade financeira de fazê-lo. E a União com muito recurso e com a dificuldade de Carnalbeira da Penha, são realidades completamente díspares, né? Então, essas instituições muito poder, a sociedade muito impotente diante do poder dessas instituições, e a imprensa não fugiu muito a isso não. A imprensa surgiu como uma instituição social, né? Aí a gente fala o conjunto, quando a gente fala imprensa, é o conjunto de veículos e de instituições que fazem, né, o papel aí noticioso. E aí essas instituições também acabaram, porque se a gente for olhar direitinho, essa é uma discussão que não é exatamente o foco da nossa live, mas que elas são de grandes grupos, conglomerados econômicos, que também interviam no espaço político. Então fica esse legado. Agora, de fato, a gente evoluiu consideravelmente no Brasil nos últimos anos, aí entra já um pouco nessa seara aí das fake news e tudo mais, a partir do momento que a gente mudou... a partir do momento que a gente mudou o modelo de construção
de fenômeno no Brasil, é mundial, né? Dos veículos de comunicação de serem os únicos portadores de informação. Hoje o cidadão, ele é tão portador de informação quanto um veículo. Aí a gente começou a enxergar esse fenômeno dessa concentração de poder e começou, às vezes, até de maneira desproporcional, inclusive, porque você não pode confundir jogar, é como a gente usa uma expressão na ciência social, de você jogar a criança fora junto com a água do banho, né? A água do banho está ruim, e você vai jogar fora, joga a criança junto. Então, a gente não pode retirar o papel dos veículos de comunicação num processo democrático. É indiscutível isso. Não tem democracia sem veículos de comunicação. Agora, o controle social sobre esses meios, ele tem que existir, ser aprimorado, e ele tem que acontecer, né? Aí tem outra pergunta, falando, né, sobre... Professora? Oi? Tá me ouvindo, né? Eu vim. Vamos só dar uma... É o seguinte, que quem pode fazer uma análise política falou um pouquinho da parte de jornalismo, né? O jornalismo foi quem iniciou e é o agente natural para fazer esse tipo de análise, né? E também da história, né? E me lembrou, e você disse que as análises políticas feitas por historiadores geralmente acabam trazendo, né, um quê de político, né? Eu até trouxe sobre a democracia na América, e estava vislumbrado, aquela coisa toda, né, meu Deus do céu, como era lindo para ele, né? Então, assim, mesmo que ele estivesse fazendo análise daquela conjuntura, sempre comparativa da Europa e América, você vê ainda um certo tom de tendência, né, do lado da América. Isso fez, inclusive... E até esses clássicos, a gente não... A gente considera esses clássicos da política como filosofia política, né? Que aí é um outro tipo de formação. A filosofia política, ela não é nem melhor nem pior do que a ciência política, mas a filosofia política, os compromissos epistemológicos, metodológicos dela, são compromissos com visão de mundo. Filosofia é você construir embasadamente. Isso não é uma opinião infundada, não. Você tem que fundamentar, senão não é filosofia. Então, você constrói uma visão de mundo, inclusive valorativa, do dever ser. Como é que deve funcionar um sistema político? E aí você pega Maquiavel, você pega qualquer Hobbes, qualquer um desses, eles idealizam a partir de uma construção de ideologia valorativa, histórica também, uma perspectiva isso foi muito importante para fundamentar o que veio depois como ciência política. A ciência política pegou esse arcabouço, né, que a filosofia política construiu ao longo de séculos, olhou para isso aí como um substrato para dizer assim, tudo bem, isso é o que deveria, isso foi o que fundamentou os governos serem como são. Mas vamos estudar como é que eles funcionam na ótica da causalidade, né? Como é que, se você tem maior participação política dos indivíduos, você tem melhores resultados. Você, quando muda um sistema político para você incluir o maior número possível de pessoas de construção de informação, difusão, e a gente descentraliza isso, quebrando o monopólio. Isso não é um fenômeno no Brasil, é mundial, né? Dos veículos de comunicação, de serem os únicos portadores de informação. Hoje o cidadão, ele é tão portador de informação quanto um veículo. Aí a gente começou a enxergar esse fenômeno dessa concentração de poder, inclusive, porque você não pode confundir jogar, é como a gente usa uma expressão na ciência social, de você jogar de ideologia valorativa histórica também, uma perspectiva histórica, de tudo que foi feito até agora. O que é que funcionou melhor?
Então, como é que deve funcionar um Estado, né? O Estado ideal, o cidadão ideal. Isso foi muito importante para fundamentar o que veio depois, como, né, que a filosofia política construiu. Isso é que fundamentou os governos serem como são. Mas vamos estudar como é que eles funcionam na ótica da causalidade, né? Como é que, se você tem maior participação política dos indivíduos, você tem melhores resultados. Você, quando muda um sistema político para você incluir o maior número possível de pessoas participando do processo eleitoral, você está desconcentrando o poder. Mas será que você não corre riscos de diminuir representatividade? Então, são perguntas que a ciência política começou a trazer, olhou para o conceito de democracia. Disse assim, tá, democracia, ok. Mas um Estado que consegue fazer aquele sonho da democracia de Tocqueville mesmo, tá, beleza, ok. Mas desconcentração, concentração de renda. As pessoas não têm renda, não têm cidadania. Vem o conceito de cidadania amparar o conceito de democracia. Políticos que têm eles conseguem incluir um maior número de indivíduos na questão da renda, aí vai estudar isso aí. Então, a ciência política, ela traz outras perguntas para esse debate. Números também, né? São fatos, né? Que são como isso, relações de causalidade. Então, é olhar para os fenômenos políticos como fenômenos, do mesmo jeito que um cientista, né, assim, um biólogo vai estudar a causalidade entre a imunidade do indivíduo e a possibilidade de desenvolver uma forma grave de uma doença, um cientista político ele vai olhar o fenômeno político na ótica da causalidade e tentar entender o que causou o quê, o que veio primeiro. A gente criou a aversão à política porque a gente participava pouco. A gente tem relações de causalidade, formular explicações. Agora, isso a gente está falando de um nível sofisticadíssimo de análise política. E para a gente viver no dia a dia, num sistema político, para a gente votar, para a gente ter raiva e não ter raiva e deixar de ter raiva, a gente não precisa desse nível todo de sofisticação. Obviamente que como cidadãos. Agora, uma coisa que eu tenho é você como cidadão, ainda que você tenha um cargo, ainda que você ocupe uma posição, por exemplo, você, hoje o fenômeno principalmente na atual legislatura, dos deputados, blogueirinhos, youtubers, influencers, que competem, que não competem às vezes nem tanto por voto, por liderança partidária, que eram os grandes, digamos assim, eram as grandes moedas políticas. Assim, quem era um político poderoso há 10 anos atrás? Era o cara que era presidente do partido, era o cara que tinha, né, o maior número de projetos de lei apresentados. Eram essas as grandes variáveis que definiam o sucesso ou não de um deputado. Hoje, a capacidade de influenciar opiniões nas redes. Mas, assim, isso às vezes distorce um pouco, né, a realidade política. Então, a análise política, na minha opinião, só para fechar o nosso bloco, ela vem como um remédio para quem quiser ter lucidez na hora de... Aí é quando entra o fenômeno da proposição. É o que a gente está tentando, no Brasil, acertar os ponteiros desde 2018. Desde 2018, a gente criou essa histeria de polarização. Ou está comigo, me odeia, ame, né, ou deixe. Ou você é isso, ou você... E assim, os próprios políticos já perceberam que o equilíbrio está no meio, né? Está no centro. Então, não é à toa que, historicamente, as democracias elas tendem ao centro, porque o centro é a formação de consensos. E você só vive em sociedade trazendo resultados quando você tem consensos. E a política, ela é uma arte do conflito, a política tem a ver com conflito, porque ela é
dizem que Estados Unidos fazendo conta nesse momento de onde ele vai empregar o recurso, porque o recurso é finito, por mais rico que o país seja. Então, a política... princípio econômico, né? Isso, então a política de você definir isso, onde empregar o recurso que é limitado. Então, o conflito é quem tem não quer deixar de ter e quem não tem quer ter. Então, isso é o que move a sociedade e é que vai mover o fenômeno político. Agora, o equilíbrio é o caminho do meio, é reconhecer que não vai dar para todo mundo. Quem é que pode perder menos, quem é que pode perder mais bem, diante se ela for bem feita, se ela tivesse compromisso, como a gente falou, né, com explicação, não querer sair um pouco do campo da opinião para revelar causalidade. Se ela tiver esses ingredientes, ela é capaz de ajudar nesse debate político, qualificar o debate político, não para dizer eu sou melhor, eu sou intelectual e eu consigo, eu tenho a superioridade, a minha opinião vale mais porque eu tenho, não. Mas para conseguir fazer com que o maior número de indivíduos consigam enxergar as coisas de maneira mais consensual possível para que você avance, porque senão você vai ficar o tempo inteiro. Um vota, o outro derruba. Um propõe e o outro tira. Um partido vem, o outro sucessor vem. Aquilo que classicamente a gente vê. Um prefeito assume, destrói tudo que o outro fez, né, para mostrar, para dar a marca dele, para mostrar que ele é que faz. Então, a análise política ela é um remédio. Existem alguns momentos para que você consiga contrapor ideias, e isso não é um problema em si, isso faz parte da democracia. Agora, a sociedade ficar presa nela é uma armadilha, porque você não chega em lugar nenhum. O seu objetivo político vira derrotar o adversário e não construir consenso. E aí, sem consenso, como eu falei, você não avança em nada, né? Particularmente nada. Professora, a Duda Fernandes fez uma pergunta, perguntando, acho que foi em relação àquele exemplo que você deu em relação à facada. Não faz parte do campo a facada influenciou a falta de debate, uma opinião política ou análise política? Essa conclusão. Veja, é uma linha muito tênue. A facada, qual é o segredo aí, né? Qual foi o fato que aconteceu? Uma facada, um atentado contra um candidato a presidente da República. O fato é esse. Aí vem a análise, ela pode levar para um caminho opinativo. Aí ele levou a facada porque ele provocou o adversário. Isso é uma opinião. Agora, quando eu digo assim, a partir do fenômeno da facada, você teve uma mudança no rumo do processo eleitoral. Você teve o impedimento da participação em debates. Você teve o fenômeno emocional de você conseguir mobilizar a emoção de algumas pessoas que até então não tinham despertado para o processo político eleitoral. Né, do presidente. Então você começa, a análise política se distingue nesse caso da opinião, porque ela não para no dizer assim, foi por isso, foi porque o presidente era bom, ou porque ele era ruim, ou porque ele era chato, ou porque ele mereceu. Veja, quando eu digo assim, ele levou a facada porque ele mereceu, porque ele briga com todo mundo. Não, ele levou a facada porque ele é uma vítima. Isso tudo cai no campo opinativo, porque são julgamentos, são juízos de valor sobre o fato. Agora, quando eu digo assim, a partir daí, eu consigo observar que ocorreram tais e tais fenômenos. Não teve debate. Aí eu vou investigar até que ponto o julgamento. Eu preciso ter respaldo. Eu preciso pegar uma pesquisa de opinião que vinha de um instituto de credibilidade e dizer, a partir daí, as pessoas começaram a falar isso aqui. Ou não precisa nem para um instituto de opinião desse classe, Datafolha, próprias redes sociais. Qual foi a hashtag que subiu, né, nos trends aí do Twitter a partir da facada? Fora Bolsonaro, coitado, isso indica um caminho da opinião pública. Isso não é a verdade inteira, né, porque a opinião pública, nem todo mundo entra nas redes sociais com determinadas variáveis. Então, nesse caso, a análise política ela distingue da opinião, porque eu não me contento com apenas o meu juízo de valor. Eu vou em busca
de respaldo de fenômenos que decorreram daquele fenômeno inicial, nesse caso da facada. Então, obviamente que verdade absoluta não é que a análise política ela busca uma sentença para dizer assim, então pronto, está sentenciado que o que decidiu a eleição de 2018 foi a facada. Isso nem faz sentido, isso nos leva a quê? Ok, foi a facada, e aí? Aí para um próximo presidente se eleger com uma facada de novo? Não é isso, é você conseguir perceber elementos do contexto político, das instituições políticas, da dinâmica de funcionamento, da relação entre o que é o comportamento, o estudo do comportamento eleitoral. Se eu vou estudar o comportamento de cada eleitor, eu vou chegar a conclusões completamente diferentes. Mas se eu começo a observar tendências de comportamento, então determinados espaços sociais tendem a ter determinado valor político. Logo, eles tendem a fazer esse tipo de escolha política aqui. Então, eu consigo começar a olhar para a sociedade, para o fenômeno político, com um olhar, não é a neutralidade que se busca na análise política, até porque a neutralidade é uma ilusão, né, como eu falei. A gente, como ser humano, tem nossas tendências aí, ela vai guiar nosso olhar, né? Mas a análise política, quando ela começa a ter esse compromisso com essa explicação, como eu estou exemplificando aqui, você retira alguns elementos passionais da observação e você lança a luz e, por exemplo, coisas que estavam encobertas. Virou uma grande armadilha. Eu tenho a minha opinião dela, eu não abro mão, eu falo para a minha bolha, eu falo para o meu convertido, e isso acaba não me levando a lugar nenhum, né? Isso não me leva para lugar nenhum, eu acabo encobrindo. E assim, a gente abriu mão em muitos momentos, isso não é um lado só não, direita, esquerda, abriu mão do que deveria ser a grande celebração da volta da política como um grande tema para a sociedade brasileira, que é o senso crítico. Não existe controle social sobre os atores políticos sem senso crítico. Mas a partir do momento que eu me apaixono pelo meu objeto, que eu me apaixono pelo meu partido, me apaixono pelo meu candidato, eu deixo de olhar ele criticamente. Parece. Tudo é bonito, tudo é maravilhoso, tudo é encantador. E aí a política tem esse papel de encantamento também, porque ela lida com emoções, ela desperta raiva, ela desperta medo, ela desperta alegria. Aí ela não consegue desenvolver o seu senso crítico. Aí ela passa a aceitar tudo que vem daquele lado que ela está apaixonada e negar tudo que vem do outro lado. E a realidade política, a partir de uma análise dos fatos, tá? Você vai se desapegando dessa paixão e você tem todo o direito de tê-la para você usá-la, por exemplo, para você fortalecer seus ideais, se você for militante de uma determinada... Mas isso não lhe engrandece, né, como indivíduo, como cidadão, a partir do momento que isso lhe segue. Isso é na vida toda. É uma pessoa extremamente apaixonada pelo trabalho. Ela não consegue ver crítica naquilo, ela não desenvolve a sua visão crítica. E política sem visão crítica, ela vai levar, é burrice, ela leva à ignorância, né, que é mais ou menos o que a gente vive em grande parte do Brasil hoje. Professora, que bom. Deixa eu só dizer uma coisinha aqui. A André fez uma pergunta e, André, a gente está na pauta para responder essa questão da troca de ministro, tá? E a live precisa ser gravada. Sim, a gente vai gravar. Eu vou lançar no YouTube, mas o interessante é a participação, né? Ver depois você fica sem a possibilidade de interagir. Mas, professora, sobre essa questão da análise política, a gente vê que ela tem muito a ver com a análise da conjuntura, né? Como você disse, há 10 anos, a análise tinha determinadas variáveis, né? Então, hoje, você lê uma análise política, ele tem muito a ver com você ler a análise hoje e tomar suas posições hoje, né? Amanhã já pode ser outra coisa completamente diferente, com esse levava em consideração, né? A ideia é essa. E
de uma... Aliás, ele pega a conjuntura e a projeção, ou seja, ele pega a possibilidade de fazer uma análise política com causalidade, né, diferente, separada da opinião, para dar uma projeção, por exemplo, eu vou dizer o que vai acontecer no futuro, será que é possível você fazer essa projeção de análise política também? Porque você ficar explicando só o passado é fácil, né? Passou, pronto. Aí agora eu olho para o passado e digo, foi mais ou menos como eu comparei, né? Nas relações pessoais. Você passa uma determinada situação, quando você olha retrospectivamente, de boa, eu consigo explicar tudo. Vai tu dizer o que vai acontecer amanhã, né? Então, isso é uma discussão dentro da ciência de previsibilidade, a capacidade preditiva das ciências sociais. Comportamentos sociais, políticos e econômicos hoje. Professora Priscila, deu uma travada aqui na tua conexão e eu não consegui ouvir. Eu vou te chamar de novo para tu responder essa pergunta, tá? Deixa eu te chamar de novo. Tu responde essa pergunta. Vem. Daqui a pouquinho ela tá entrando. A conexão dela caiu. Eu vou chamar ela de novo. Gente, vocês estão gostando da live? Dá um coraçãozinho aí. Daqui a pouquinho a gente tá terminando, né? É preciso chamar o maior número de gente possível. Então, se você estiver gostando... Voltei. Pronto, ótimo. Então, aí essa capacidade preditiva, ela é o grande desafio das ciências sociais, porque você corre um sério risco de erros, né? Como é que você vai olhando para hoje e saber o que vai acontecer amanhã? Mas é mais ou menos, aí foi quando a ciência política começou a se aproximar da economia. Ela antes era muito próxima da filosofia e da sociologia, né? Isso foi muito importante para ganhar um arcabouço, né? Conceitual. Porque a economia também, ela trata da expectativa dos indivíduos como consumidores, né, como atores econômicos, mas ela consegue fazer projeções para dizer assim, a riqueza do país, o PIB vai ser tanto. Então isso é análise de conjuntura, é você olhar para o hoje e ter a capacidade de dizer qual é a tendência de acontecer aquilo amanhã. Então a ciência política ela começou a entrar nessa seara e a análise política bem feita, ela pode lançar luzes, porque se você consegue relacionar os fenômenos do presente muitas consistentes e plausíveis sobre o processo do que vai acontecer, né, no curto e no médio prazo. Por exemplo, a questão de tendências eleitorais. Quem estuda a eleição, né, de maneira muito consistente e tal, não só o cientista político, sociólogo, jornalista, marqueteiro, ele consegue ter um pouco disso. Assim, que características daquele eleitorado, olhando para a conjuntura política, econômica e social, estão presentes? Não haverá tempo para haver uma transformação na conjuntura que leve a uma ordem de comportamentos completamente diferente. Por exemplo, o que aconteceu conseguiram dizer que 2018 ia ser uma eleição de negação da política, porque isso já tinha em 2013 nas manifestações de rua, você já tinha alguns fenômenos acontecendo que levavam a criar, e havia as pesquisas de opinião, né, respaldando isso para dizer assim, existe claramente um fenômeno de negação da política no Brasil hoje. Isso vai levar a uma eleição com tendência de polarização, de você buscar atores que sejam entendidos pelo eleitor como outsiders, né, que não vieram da política para serem preferidos pela política, a negação dos partidos tradicionais, enfim, tem todo esse elemento que estiveram, de fato, ocorreram em 2018. Agora, adivinhar quem vai ganhar a eleição? Bem estruturadas, você consegue acompanhar uma tendência de comportamento eleitoral que se torna praticamente irreversível, a não ser
que aconteçam fenômenos muito específicos naquela conjuntura, a facada, e a facada nem foi tão na véspera, mas, por exemplo, que na véspera venha à tona um grande escândalo, que haja um acometimento de algum ator político, né, uma grande revelação, aí isso pode ter potencial. Pois é, isso tem potencial para, de fato, mudar claramente um cenário que se desenhava. Mas sim, é possível fazer uma análise política consistente, e ela não só olha para trás e ela não dá conta só dos fenômenos presentes, ela consegue observar no presente aquilo que pode ser tendência e aquilo que tende a ser apenas conjuntural. Eu que sou advogado de empresa, eu sempre tive que auxiliar, né, em reuniões para os empresários é o que vai fazer, né? Então eu lembro alguns exemplos aqui. Eu analisei a questão da lei anticorrupção de Pernambuco para saber se elas iam obrigar as empresas que prestam serviço a fazerem ou não, né? Então toda uma pesquisa de fatos, análise, entrevistas, conversas para poder dizer se valia a pena se adequar naqueles moldes que já estavam sendo feitos para algumas grandes empresas, né, que é o compliance, toda a governança corporativa, tudo isso que estava sendo era uma medida provisória, né, também foi muito objeto de análise minha como advogado, porque antigamente a MP, se ela não fosse aprovada, ela virava lei normal, né? Também tem MPs aí de 2001, válidas até hoje. Hoje em dia não. Hoje em dia é necessário que o Congresso aprove, do contrário ela vai perder a validade em meses. Mas a questão é, devo seguir a MP da econômica, não vai passar, né? Então também foi uma decisão que a gente teve que tomar, e aí por fim aí a reforma da Previdência, né? E agora essa questão do Covid-19, todas as questões que a gente precisa chegar para o empresário e dar uma posição, uma análise, para que ele possa tomar ali essa decisão com a visão melhor, né? E da bola da vez, professora, o Mandetta, né? A saída do Mandetta, a chegada do novo agilizar, de certa forma, o fim do isolamento. Mas eu não quero que você respondesse isso agora, não. Eu quero dizer isso para quem está assistindo continuar aqui. Né? Quem tiver interesse nesse assunto, fique, a gente vai conversar. Mas eu queria que você falasse como fazer essa análise de uma maneira que a gente fuja dessas fake news, né? Porque você disse, não, a gente pode buscar instituições de renome e tudo mais, mas nem sempre essas instituições perguntam tudo, não perguntam direito, a gente quer saber. Então, como fazer e para não cair, não tenho dados confiáveis assim tão explicitamente, né? Para a gente não cair nas fake news. Veja, sem fontes confiáveis e dados confiáveis, não tem análise política decente, não tem. Você precisa minimamente, senão é opinião, senão voltamos para a questão da opinião política, né? Que aí é outra coisa. Mas você, claro, a Alexandre está colocando aí a questão da imparcialidade, que a imparcialidade ela fica como um valor ali, uma luz para lhe lembrar de você não errar a mão, mas ela é impossível de você atingir 100%. De alguma maneira você vai deixar escapar, e isso não é o problema da análise política em si. Agora, a questão de você ter fontes eu não quero ler a medida, o texto da medida, mas é você, para fazer uma boa análise política, você tem que ter o exercício. Eu aprendi um dos primeiros chefes que eu tive na área
do jornalismo político, o saudoso Reinaldo Sampaio, que faleceu ano passado, um grande jornalista político daqui. Ele era um assíduo leitor do Diário Oficial. Ele lia o Diário Oficial todos. A principal fonte de informação dele era o Diário Oficial. Depois que a fonte da informação dele era o que estava lá publicado oficialmente, né? Então a gente tem uma preguiça gigantesca de ler hoje, gigantesca. A gente não quer, a gente quer mastigado, a gente quer o vídeo que alguém gravou que explique, mas análise política você tem que gastar neurônio. Então, primeiro é você ir para a fonte da informação, né? Isso já ajuda, já cria alguns atalhos. Se você for usar dados secundários, que é normal e não tem nenhum crime usar dados secundários, você precisa ter convicção de o que é que você pode fazer daquilo, que você pode extrair daquilo. Eu não posso pegar uma pesquisa, por exemplo, agora está rodando muita pesquisa de setores econômicos afetados pela crise. Aquilo representa, e alguns muito bem feitas, outros muito mal feitas, metodologicamente falando, mas se você não tem esse crivo, né, essa formação toda para dizer se uma pesquisa é bem feita ou mal feita, essa pesquisa deu. E se você não consegue ir para a fonte primária, eu não vou conseguir ir atrás do cidadão que foi perguntado, do empresário que foi perguntado pelo pesquisador. Mas você toma aquilo como dado e você explicita isso na análise. A partir da pergunta que foi feita assim, pode-se concluir isso, pode-se observar isso e isso. Agora, o que é que pode estar encoberto? Isso. Aí vem o seu senso crítico. Para você ter acesso a um relatório de uma pesquisa de opinião pública, poucas pessoas tinham. Hoje é tudo publicado e tal. Então você tem que se habituar, aprender a ler aquele material. Quando eu digo assim, por exemplo, pesquisa perto de eleição, as pessoas querem entender a intenção de voto. Quem é que está na frente? Então elas vão para aquele número e elas vão fazer uma análise política dizendo, fulano está na frente, tem 45%. Espontâneo, se não for espontâneo, foi estimulada. Né? Tem tudo isso que tem que ser observado. Então, você tem que se cercar de boas fontes e você tem que se cercar de alguns métodos de trabalho. Você, por exemplo, se você quer trabalhar com opinião pública, como sendo, por exemplo, vou trabalhar análise de opinião das pessoas sobre governos. Então, eu tenho que ir atrás de quais são os institutos, qual a diferença. Quando o Datafolha publica uma pesquisa, qual a diferença metodológica dele do Ibope? Dá uma lida, procura se municiar de algumas fontes seguras e de alguns métodos seguros, senão a sua análise vai tender. Agora, isso requer tempo, isso requer experiência, que só se faz com o tempo. Começar a fazer. Agora, vai para a fonte que é o melhor. Pelo menos checa, pelo menos duvida. Não aceita, por exemplo, isso aqui veio de onde? Veio da Folha de São Paulo. Essa pessoa disse a mesma coisa, está colocada da mesma maneira, não está. Vamos plantar essa checagem. Então, aí você começa a entender tendência, porque não é crime em veículo de comunicação, não tem tendência política, não. O problema é quando ele diz que não tem, tem. Mas, por exemplo, o problema todo é esse. Eu me lembro de uma eleição, eu não sei se foi a eleição a segunda eleição do Fernando Henrique, que ele fez não, foi a eleição de Alckmin em São Paulo. Ele fez um editorial dizendo: o jornal Estado de São Paulo apoia a eleição de Alckmin, por isso, aquilo outro. O leitor que vai ler São Paulo, a partir dali, ele vai entender que tipo de informação ele está consumindo. Ele não está sendo enganado, né? E você aí é onde entra a história. Mas eu gosto muito de tudo que fulano diz. Fulano erra. Fulano é como a gente chama de jornalismo da barriga, dá uma notícia que não era aquilo. Então você tem que começar a criar essas suas fontes e olhar para elas criticamente também. Checar, dupla checagem e ir de forma desapaixonada. Perguntando. A análise política ela é movida por perguntas e não por certeza. Se a certeza é a opinião. E aí, se a pergunta, aí a curiosidade de dizer. Pois é. Aí a curiosidade de você dizer assim, será que isso é isso mesmo? É onde eu falei. Se você não está cego, não está apaixonado, resposta.
Eu me lembrando aqui da questão da MP, da liberdade econômica, né, de uma situação, quando eu precisei pesquisar disso, uma das fontes que eu vi foi o fato dos políticos de oposição, né, estarem mandando proposições para alterar a lei. Geralmente, quando eles não vão aprovar, ninguém nem manda proposição nenhuma. Diz, não quero, tipo, a reforma. Então, ele não participou da discussão no sentido de propor, né? Não, vamos fazer assim, mas na MP não, na MP É pequenininho, questão, né? Eu lembro. o que fazia que dizer que as pessoas estavam na intenção de aprovar, né? Se estavam querendo mudar uma coisa ou outra, no final das contas queriam aprovar, né? Uma forma de analisar isso. Mas a gente está com um tempinho já curto, viu? O Instagram ele vem e corta a gente rapidinho. Então eu queria que a gente agora tratasse do Mandetta. A pergunta você já tem, os alunos já fizeram, eu já fiz, vamos lá. Bora pra gente. Fenômeno Mandetta, né? Fenômeno Mandetta é o seguinte, era um ator político, tecnicamente constituído do governo Bolsonaro, e ele estava dando certo que ninguém nem falava dele, né? Então acontece que a gente tem que olhar para esse fato, para o fenômeno político Mandetta, aí sim, analisar um pouco a personalidade do nosso presidente, que ele deixa isso muito claro, isso já tem coleções de falas dele sobre isso, o estilo personalista dele de governar, o estilo de liderança de Bolsonaro. Comigo, sou eu que faço, e o estilo, sobretudo, de uma liderança que, além dessa questão do personalismo, de positiva, né? Da área do conflito. Ele não tem dele atuar no campo político na formação consensual. A dificuldade de articulação com o Congresso, que é reconhecida hoje como uma característica do governo atual, tem a ver com isso. Ele tem dificuldade de formação do consenso. Ele se dá bem na área do confronto. Foi onde ele se formou historicamente na política, e é o que ele acredita como valor político, é o confronto. Né? Então, essa não surpreendeu a demissão de Mandetta, foi sendo adiada porque foi sendo sustentada por núcleos dentro do governo, porque é a história da humanidade, não é uma coisa que vai passar daqui a 4 anos todo mundo esqueceu, não. Né? Então, eu acho que o que vai acontecer a partir de agora, a decisão de tirar a Mandetta foi muito com base nesse confronto personalista e na linha do confronto, né? E o Mandetta entendeu isso e jogou para a plateia, quando ele deu a entrevista ao Fantástico, ali ele jogou a toalha, dizendo assim, eu sei que eu vou sair, mas eu saio dizendo qual é a minha opinião. E ele foi para o confronto, saiu no mais... Tem claramente fez essa opção agora, destoando de tudo e de todos do mundo, destoando, se isolando politicamente, e ao ele perceber o seu isolamento político, ele foi para o confronto. Ele disse, já que eu não sou protagonista como os governadores estão sendo, eu vou defender a minha opinião até o fim. Ele não vai abrir mão disso. Agora, existe uma realidade se impondo. Quem olha a curva de crescimento da doença hoje no Brasil, ela se assemelha a qualquer outro país que está vivendo o caos ou que viveu o caos. A gente vai viver o caos. Tem até alguns memes, assim, um parêntese importante nessa questão do Mandetta, é que todo mundo fica Mandetta. A gente tem uma dificuldade de credibilidade dos atores políticos, e quase todos os atores políticos hoje passam por isso. A gente tem um momento muito confuso, as pessoas querem ter convicção do que está acontecendo. Tem um negacionismo coletivo também de dizer assim, talvez não seja tão ruim quanto está parecendo, mas os fatos estão se impondo. Não simplesmente a vontade de começar a ter um colapso, assim, gigantesco, como a gente já está tendo em Manaus, como a gente está começando a ter em São Paulo, começando a ter no Rio, e isso se espalhar por todas as capitais do Brasil, e esse fenômeno, minha gente, você vê as cenas da Itália, aqueles caixões e tudo, nenhuma sociedade quer passar por isso. Mas se isso começar a acontecer aqui,
enfraquece sobremaneira esse discurso econômico que, obviamente, o Estado tem um compromisso, ele tem uma limitação, inclusive, ele não vai conseguir. Bolsonaro não está errado de dizer que o Estado não vai conseguir manter auxílio emergencial por muito tempo, mas existe um fenômeno maior do que isso, que é que eu estou dizendo. Coletivamente, como é que a sociedade vai conviver com filas de caixões, com UTIs superlotadas e médico tendo que escolher quem vai viver. Ele tem uma formação técnica indiscutível. Se ele vai conseguir conciliar isso, com segurar esse ímpeto personalista e do confronto do presidente com essa realidade que está se impondo. E aí é aquele que estão dizendo que os psicólogos têm dito a gente é viver um dia de cada vez. Isso só vai se tornar realidade à medida que as coisas forem. Nossa live teve que interromper a outra, né? Senão ela já tinha acabado. Mas veja, eu acho que, só para acrescentar, achei um ponto diferente nessa demissão em comparação às outras, é que na cerimônia de posse do outro, o ministro antigo estava lá, né? Fez o discurso, falou que trabalhou com esse novo ministro. Eu achei um detalhe, pode ser. Isso foi importante, porque a gente também vive um momento assim que as pessoas não querem. A gente vive um surto coletivo de medo, de ansiedade. Então, a presença de Mandetta ali representou assim, dizendo, olha, não está tudo perdido, calma, Mandetta está saindo. E essa mania da gente de personalizar, né? Não era o Ministério da Saúde trabalhando, era Mandetta. E era um ministério, era uma equipe, era uma visão técnica que, obviamente, Mandetta teve uma capacidade de liderança, né, que dá essa credibilidade da liderança dele, né? E que agora o Ministério tem que... O que estava simbolizado ali era o Ministério vai continuar funcionando, apesar da pressão de afrouxamento das medidas e tal, né? Então, ficou claro esse sinal. Agora, eu achei o presidente acuado, eu achei o Bolsonaro reticente. Acabou. Tá, 5 minutinhos, eu queria só aproveitar isso para agradecer, né, para a gente não terminar abruptamente a nossa live, mas para te agradecer, dizer que é uma honra ter a tua sexta-feira à noite para a gente discutir. Para Alexandre. Quem quiser me adicionar e a gente puder trocar uma ideia pelo Instagram, e eu estou à disposição para outro momento. Se vocês... E a gente não sabe quanto tempo isso tudo vai durar, a gente pode fazer de novo, trazer outros tempos. Estou à disposição, viu? Eu adorei participar. Gostou E eu morro de orgulho dos meus alunos, assim. A tia está muito feliz, pode ter certeza. Conversa, olha, eu sinto muita saudade das aulas, viu? Eu sinto às vezes que eu não queria voltar a fazer graduação, porque é muito boa, né? Ainda me lembro hoje da aula da teoria contratual, do Hobbes, né? Tudo isso ainda está na minha mente perfeitamente. Que bom, coisa boa, estou feliz. Obrigado pela compreensão, vamos tentar marcar outra se vocês estão pedindo, né? Que bom. Vamos lá falar para o coordenador do curso, né? Que o professor Anderson, fale para eles que foi bom, que vocês querem mais, aí ele deixa a gente se juntar de novo. Mas eu também adorei, aprendi muito, estou cheio de anotações aqui. Vou fazer de tudo para deixar esse vídeo no YouTube, tá? Pode sim. Gente, muito obrigado, viu? Deus abençoe, um final de semana para vocês. Tchau, professora. Foi um prazer rever. Quando passar essa agonia, a gente vai se encontrar. Viu? Com certeza, conte comigo. Grande abraço. Tchau, tchau.